o Brasil vai quebrar e já tem data para isso. 2027. Se as contas do governo continuarem do jeito que está, 2027 pode ser a data em que o governo passa a ficar sem dinheiro para pagar suas contas. Vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre dívida pública, receita e despesas. A receita do governo vem de algumas maneiras. A primeira delas é a arrecadação de impostos. Então temos a receita do governo através de arrecadação de impostos, ou criar dinheiro, né? Ou seja, criar dinheiro do nada. E você tem as despesas com funcionamento público, e etc., políticas públicas e etc. Então você tem a receita do governo menos as despesas. Neste momento a gente tem a receita menor do que as despesas. As despesas estão maiores do que a receita. O que o governo faz para cobrir essas despesas que não consegue pagar? Ele pega e toma empréstimo no Tesouro Nacional, ou seja, ele pega e contrai uma dívida para pagar as suas despesas, ou seja, ele vai pagar uns juros sobre essa dívida. Então ele paga os juros, quanto maior a taxa básica de juros, provavelmente a dívida pública vai aumentar. O governo não tem dinheiro para 2027 e pode explodir problema fiscal no Brasil. A máquina pública consegue girar em 2024, 2025 e 2026, fim do mandato do presidente Lula, mas os números indicam que faltará dinheiro para 2027, pós-eleições presidenciais. O quadro abaixo é o resultado do governo central, divulgado na última semana de maio. Despesas crescentes fortemente em 2024 em relação a 2023. Despesas com previdências são destaque nisso. Se a gente comparar aqui o resultado primário do governo central, as despesas estão sendo maior do que o que foi arrecadado. Significa que o saldo da balança fica negativo. Essas despesas serão pagas, como eu falei para vocês, com juros, né, contraídos em empréstimo do Tesouro Nacional. Então, essa dívida aqui paga-se em juros. E esses juros no Brasil são bem altos. Então, essa dívida tende a aumentar com o tempo. As despesas com o governo, tá aqui, ó, despesas, aqui são dados do Tesouro Nacional. Veja que as despesas vinham se mantendo constante, né? Depois de 2020, 2022 tivemos a pandemia, então teve aquela crescente aumento de despesas do governo. Porém, passou a pandemia e 2023, final de 2023 e 2024, a dívida pública do governo está aumentando, né? Porém, se a gente voltar aqui em receita, né, o que o governo arrecada, essa receita ela não está exponencial assim como as despesas. Então, veja, a gente tem despesas crescentes, mas receita se mantendo. Não é equilibrado. Veja que, se a gente voltar aqui, a gente tem, de fato, um resultado negativo. Despesas maior do que receita. Resultado primário em bilhões de reais. Nos últimos 12 meses, de 2016 até 2021, a gente teve um resultado negativo. Tivemos finalmente um resultado positivo aqui no final de 2022. E de lá para cá só foi ladeira abaixo, né, até maio, né? Então, até o momento a gente tem as contas no vermelho nesse momento. Novamente, o governo está arrecadando menos do que as suas despesas. E com isso, a gente vai ter uma dívida pública, pois para pagar as suas despesas, o governo vai precisar contrair dívida. E essa dívida tem uns juros. Significa que essa dívida ela tende a aumentar, ou seja, em trilhões de reais. Então, a dívida, nesse momento, já é 6,9 trilhões de reais. Se os juros continuarem altos dessa maneira, essa dívida só tende a aumentar, né? Por que 2027, né? O governo, além disso, ele também tem um controle fiscal sobre essas coisas, em que você tem como se ele mantesse um caixa, né, sobre isso. Caso essa dívida continue aumentando e as despesas do governo continuem aumentando sem arrecadação, que o governo pode ter problemas em repassar a dívida, enrolar a dívida adiante. Então é mais ou menos isso. Então o que o governo vai fazer para pagar as suas despesas? Seria a dívida, mas ele poderia ter problemas para pagar essa dívida. Outra maneira seria o quê?
criar dinheiro, aumento de base monetária, é onde está o problema. Se você digitar no Google assim, ó, M2, agregado aqui, ó, Brasil Agregado Monetário M2. Então você vai clicar e você vai cair nesse site aqui, ó. Esse site está em 1 ano. Clica em 5 e você vai ver que o aumento de base monetária ele só tende a aumentar. Se você botar aqui 10 anos, tínhamos um aumento de base monetária até 2020 de forma controlada. De 2020 para 2022, final de 2021, teve um aumento de base monetária. De final de 2022 para cá, esse aumento de base monetária ele se deu um aumento em torno de 20 a 30% ao ano, o que basicamente dobrou a base monetária de 2020 para cá. O que isso acarreta, né? Provavelmente você já sabe. Aumento generalizado de preços de produtos, que a gente chama de inflação. As pessoas que serão mais prejudicadas serão aquelas pessoas que são mais pobres. Diminuição do poder de compra dessas pessoas. E se você guardou seu dinheiro em uma poupança ou em reais, por exemplo, você foi diluído, ou seja, você sofreu o que a gente chama de imposto invisível, que é aquela inflação que corrói o valor do seu dinheiro. Bem-vindo ao Bitcoin. O Bitcoin é a única forma de você se proteger disso. O Bitcoin tem uma inflação matematicamente controlada, com transações públicas e a rede totalmente verificável. Poupe Bitcoin enquanto é tempo e se proteja. Um forte abraço. Vejo você no próximo vídeo.